Olá, gente, bem-vindos de volta. Agora a gente vai estudar um pouco sobre os óleos essenciais, tá? E o que é que eles têm, né? Qual é a relação que eles têm para com a descoberta de novas moléculas. Então vejam só, os óleos essenciais são misturas complexas, né? Misturas de compostos naturais que geralmente são voláteis, né? Extremamente voláteis, com caráter hidrofóbico, caracterizadas por odores fortes e possuírem ações terapêuticas. Então, as capacidades odoríferas aí das plantas, né, são bastante exploradas, as plantas aromáticas. E esses óleos essenciais são produzidos por essas plantas. Óleo essencial de limão, né? Quando a gente corta um limão, sai aquele perfume do limão. Existem outras plantas que são extremamente aromáticas, plantas até do nosso bioma belíssimo, a caatinga, são bastante interessantes. De longe você sente aquele cheiro maravilhoso, né? Os seus aromas característicos são provenientes da grande variedade desses compostos químicos. E esses óleos são metabólitos secundários, não são metabólitos primários, que são produzidos e armazenados por órgãos secretores dessas plantas que são plantas aromáticas. Né? O hortelã, um óleo essencial perfumadíssimo. Né? Então, quando a gente passa perto de uma planta, ou malva, né, a própria malva, quando a gente passa próximo, a gente sente aquele cheiro, aquele aroma, que é bastante agradável. E isso serve apenas para a gente ter essas sensações agradáveis? Não. Esses óleos essenciais têm uma função natural para aquelas plantas. Anteriormente se pensava que esses óleos essenciais, que esses produtos metabólicos secundários, como o nome já sugere, eles eram metabólitos secundários de fato, né? Eles não tinham uma importância para a manutenção da vida daquele organismo, porque eles não eram primordiais. Mas hoje a gente percebe que esses metabólitos eles são imprescindíveis porque eles ajudam a proteger as plantas de potenciais pragas ou infecções, ajudam essas plantas a se comunicar com outros organismos, como organismos polinizadores, ajudam essas plantas a, enfim, ter ações contra bactérias invasoras, contra fungos invasores, perdão. Então, a gente tem essa grande capacidade desses metabólitos secundários que hoje são mais utilizados os termos metabólitos bioativos, né? Já que eles não são secundários, eles são primordiais, eles são produzidos por uma razão específica, eles não são produzidos à toa por esses organismos. E aí eu trouxe esse mapa mental para que a gente consiga explorar todas as vertentes aí desses óleos essenciais de uma forma mais simples. Então perceba, os óleos essenciais extraídos de vegetais, eles podem ser extraídos de diversas partes da planta, através do caule, das folhas, frutos, sementes, gomos, casca, raiz. E eu vou tirar óleo essencial de tudo isso, professora, de uma planta só? Não, você vai escolher aquela parte da planta que, conhecidamente, através dos seus estudos, você perceba que tem uma maior rentabilidade desses óleos essenciais, que tem uma composição de óleos essenciais que seja interessante para você. Essa composição, ela é mista, né? É uma composição com hidrocarbonetos, um álcool, éster, aldeído, cetona, fenóis, terpenoides. Então a gente tem aí diferentes tipos de compostos que fazem com que um óleo essencial tenha as propriedades que ele apresenta e que nós, enquanto pesquisadores, podemos explorar. E quais são os interferentes, né, da rentabilidade da produção? Bom, os interferentes relacionados com a planta mesmo, que não estão relacionados a fatores externos, é a informação genética que essa planta carrega, se ela tem ou não capacidade de produzir esses metabólicos secundários,
as características fisiológicas dessa planta, né? Se ela possui órgãos secretores, se ela possui algum tecido que consiga guardar esses metabólitos, e o órgão, né, da planta onde esse metabólito secundário ele consegue aí se concentrar. Aqui a gente tem diferentes órgãos, né, e por isso cada órgão aí ele vai ter uma rentabilidade diferente. Porém, esses interferentes à produção desses óleos essenciais podem ser extrínsecos, né, independentes da planta. Então, as condições de cultivo dessa planta, os fatores ambientais, a gente sabe que quando a planta está num momento de estresse, ela vai direcionar o metabolismo dela para a sobrevivência. Então, às vezes, a produção de metabólito secundário pela planta não é tão interessante assim. Nós temos também a colheita, o processo pós-colheita. Então, tudo isso vai influenciar na produção. Existem épocas do ano que a planta não consegue produzir óleos essenciais. E se você perceber, dependendo de como você cuide de uma planta, de como você cultiva, de como você aduba, de quanta água você adiciona, essa planta ela pode florar, ela pode não florar, ela pode ficar mais aromática ou menos aromática. Uma citronela ela pode ou não agir como agente de controle de insetos, dependendo de como você vai cultivar, porque aí se ela tiver poucos nutrientes, se ela não tiver bem suplementada, muito provavelmente ela vai direcionar o metabolismo dela para a produção de metabólitos primários e mais essenciais e vai acabar não produzindo aquilo que você quer enquanto metabólito secundário. Então, existem esses interferentes na produção desses óleos essenciais e de metabólitos bioativos. E aí, quando a gente fala de funções naturais, né, quais são essas funções naturais que se apresentam? Temos a alelopatia, né, temos a inibição, né, de agentes patogênicos, a resistência a estresse abiótico, como a estresse salino, né, um solo que tem bastante sal. Então, esses óleos essenciais ajudam a planta a sobreviver naquele ambiente. Afasta predadores macropredadores mesmo, né, como insetos, como aves. E também ajuda no processo de polinização dessas plantas, chamando, aí, atraindo borboletas, atraindo abelhas, que são importantes. Essas são as funções naturais, né? O óleo essencial ele serve para a planta nesse sentido. Mas quais são as funções para nós, seres humanos, né? Na terapêutica, na parte farmacológica, quais são essas funções? Então, nós temos as funções de características odoríferas desses óleos essenciais, que muitas vezes são utilizados aí em formulações, para que a gente tenha formulações aromáticas mais agradáveis. São utilizadas na aromaterapia, que é uma vertente que tem ganhado bastante força. E as ações desses óleos essenciais são diversas. Desde ações que ajudam no sistema respiratório, ações ansiolíticas, né, que vão aí ativar o nosso sistema nervoso, ações oxidantes, impedindo ou diminuindo a formação de espécies reativas de oxigênio, que são extremamente tóxicas e danosas, ação anti-inflamatória, melhora as funções gastrointestinais e as ações antimicrobianas, que são bastante conhecidas, né? Antifúngico, antibacteriano, antiviral. Então, vocês vejam que o estudo de óleos essenciais é um estudo bastante plural. E a gente consegue ver a potencialidade desses óleos essenciais ao longo das décadas, porque hoje nós temos vários óleos essenciais que são vendidos no mercado, que a gente consegue comprar esses óleos essenciais em drogarias, por exemplo, e fazer aí infusões,
e utilizar para massagens, para que a gente tenha esses ganhos terapêuticos que estão sendo mostrados aqui. Então, aqui eu trouxe para vocês algumas classificações de óleos essenciais, né? Existem aqueles fortificantes, estimulantes, refrescantes, revitalizadores, calmantes, purificantes, regeneradores, reconfortantes, sensuais e sedutores e relaxantes. E vocês vejam que aqui a gente tem toda uma gama de organismos que são utilizados para a produção desses óleos essenciais. E organismos que estão no nosso dia a dia, né? Como coentro, gengibre, pimenta preta, hortelã, manjericão, limão, laranja, camomila, alfazema, eucalipto, noz moscada, a própria rosa. Então, vocês vejam aqui que a gente tem uma série de fontes de óleos essenciais que já são utilizados pela indústria para trazer, né, esses efeitos aqui no corpo. E aí, a próprio óleo de lavanda, né? O óleo de lavanda é muito utilizado para quem está, né, precisa relaxar, para quem está em momentos de estresse. Então, tem difusores que podem ser utilizados em colares, e aí esses colares ou esses broches, eles são colocados próximos aqui ao rosto, né, colar no pescoço, perto do colo, e aí a gente passa o dia respirando aquele óleo essencial e vai paulatinamente se sentindo mais calmo, mais relaxado. Durante o dia isso pode ser utilizado aí no trabalho, em casa, então é bastante utilizado a aromaterapia nesse sentido. E aí eu trago aqui algumas formulações, né, de dispositivos médicos e de outras funções na área médica que são utilizados aí os óleos essenciais. Por exemplo, existe óleo essencial que é utilizado na produção de xarope, tanto uso adulto como pediátrico, que são utilizados óleos essenciais de limão, laranja, eucalipto, para tosse seca e produtiva, que já são utilizados e já são vendidos aí, né? São formulações que já estão no mercado. Na forma de spray também, para alergia, nariz entupido, facilitar a respiração, irritação da garganta, dificuldade de deglutir. Então, a gente tem uma série de produtos, né, farmacológicos baseados em óleos essenciais, da mesma forma que esses óleos essenciais, como eu falei, podem servir aí como corretores de sabor nas formulações. Esse produto aqui é utilizado o óleo essencial de hortelã-pimenta, né, um comprimido aí para chupar, que é utilizado para azia, flatulência, então problemas gastrointestinais, que já são utilizados também no mercado. Temos também a vasta utilização de óleos essenciais na produção de dermocosméticos, né? Nós temos shampoo anti-caspa, gel esfoliante, géis hidratantes, shampoos hidratantes, com os óleos essenciais de melaleuca, de laranja, que são bastante utilizados também. E temos os colutórios, né, como se fosse os enxaguantes bucais, né? Temos o Listerine aqui, que é uma marca bastante conhecida, que tem utilizado óleos essenciais diversos, como eucaliptol, mentol, timol, e esses óleos essenciais têm sido utilizados como antisséptico bucodentário, né? Então, é muito interessante a abrangência, né, na área médica desses óleos essenciais. E aqui eu trouxe alguns produtos, né, que já estão no mercado. Mas aí vocês
podem pesquisar que existem outros. Nessa bibliografia que eu trouxe tem uma vasta tabela com isso, e é bastante interessante essa área de pesquisa. E aí, depois de falarmos de óleos essenciais, a gente vai falar um pouco também das lectinas, tá bom? E vamos entender o que são as lectinas na nossa próxima aula. Então, continue assistindo essa sessão de aulas, tá, pessoal?